Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric Franklin, eu sou um dos organizadores do CSX Week e primeiramente eu gostaria de agradecer pela sua participação. O evento está incrível e eu espero que vocês estejam gostando. O CSX Week ele é organizado pela Key Customer. A Key Customer é uma consultoria especializada em soluções de sucesso e experiência do cliente. O objetivo da Key Customer é acelerar a implantação de metodologia de CS e CX dentro da empresa. Você pode ir sozinho, mas se você quiser acelerar esse processo, você pode contar com a ajuda da Key Customer. Mas hoje eu estou aqui representando a Key University. A Key University é nosso braço educacional que tem o propósito de formar e capacitar mão de obra para atuar na área de CX e CS. O grande diferencial da Key Customer são as abordagens práticas e simples, bem direto ao ponto. Então, se você quer aprender de um jeito fácil, simples, você pode contar com a ajuda da Key University. Então vamos lá, vamos ao tema da palestra de hoje. Eu escolhi para falar sobre um tema bem bacana chamado as diferenças entre CS e CX na prática. Esse é um arquivo pessoal, eu particularmente gosto muito desse material. Esse foi um material gravado ao vivo, tá? Ele tem uma energia muito bacana, você vai dar algumas risadas, é um material bem leve, descontraído, eu acho que vocês vão gostar bastante. Nessa época, antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar uma ressalva aqui, eu não me orgulho da forma que eu falava Customer Success, mas quem nunca teve dificuldade de falar esse termo, que atira a primeira pedra, não é verdade? Bem, o material está incrível, espero que você curta e no final eu vou estar aqui com vocês para o bate-papo após a palestra, tá bom? Um abraço. A noite, hoje, é para a gente conversar sobre um tema que vem muito em questão, que é a diferença entre CS e CX. Isso deve ter feito time de futebol, né? Depende de onde você está jogando, existem ambos os lados aí estão sempre questionando, puxando a sardinha para o seu lado. E a gente vem vendo isso na prática e que tem muita teoria, na verdade, no negócio. E quando eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é quando a prática ela não confirma a teoria, você precisa mudar a teoria, né? Então, a gente não está aqui para criar polêmica, mas a gente está aqui para esclarecer um pouco mais esses dois conceitos e a gente tentar entender de uma forma mais clara as diferenças entre eles e por que é importante entender isso. Deixa eu só... Essa é a agenda. A gente vai falar sobre a diferença de CX e CS, a gente vai falar também sobre um conceito chamado matriz de experiência e sucesso, vamos falar sobre 6 pilares e vamos entender por que isso importa. Onde tudo começa e onde tudo termina. Eu costumo dizer o seguinte, que qualquer iniciativa que você tenha dentro do universo de negócios, esses 3 elementos, em geral, eles estão presentes. Pessoas, processos e tecnologia. As pessoas acham que tecnologia é uma espécie de martelo, serve para tudo. Então, a pergunta número 1, em toda a consultoria que a gente faz, é qual é o melhor software para não sei o quê? Qual é a ferramenta que eu uso não sei o que lá? É tipo assim, acha que a tecnologia resolve tudo. E a tecnologia não resolve tudo, tá? É importante a gente entender que a tecnologia ela precisa de pessoas, ela precisa de processos para que a coisa dê certo. Eu trouxe um vídeo aqui que ilustra bem o que a gente vai falar durante a noite. E esse vídeo, deixa eu ver se ele reproduz aqui, eu queria depois fazer algumas perguntas no final dele. No. It's just construction. That's all. No. I'm not driving. Are you okay? Yeah, you? I'm good. Let's go. Oh, no, not you. Listen, I'm going to have to call my agent. I'm going to get right back to you. Mr. Burton, this is Insure Corp. We've received sensor data that indicates you were in an accident. Are you injured in any way? I'm not injured, no. Is anyone else injured? I don't believe so. Okay, where's my agent's number? We have pinpointed your location, and we are showing your car is not drivable. So we are dispatching an Uber car to take you to your destination. That would be great. I'm pressing 1. English. E-N-G-L-I... English. May we give your coordinates to our appraiser drone to perform the appraisal? Absolutely. We have received the photos, assessed the damage, authorized the repair, selected a qualified repair facility, and have dispatched a tow truck to take your vehicle to that facility. Perfect. Yes, hi, this is... Yes.
I'll hold. We have looked up the other vehicle's insurance, transmitted the appropriate data to create the claim, and filed the California SR1 accident report. Can you confirm the information is correct on your phone, then hit the accept button? I'll check it right now. Okay, all done. Thank you. Your Uber car is arriving now. Ah, I see it coming. Accident, not payment. Accident. Your tow truck should be there now. Don't forget to leave your keys in the vehicle. Thank you for using InsureCorp, powered by Pivotal Labs. Bom, esse vídeo ele foi escolhido para poder ilustrar um pouquinho de CX e de CS. E eu queria fazer uma provocação, que é onde é que separa o CS e o CX nesse vídeo, né? Estamos falando aí de Customer Experience, Customer Success. A gente está falando de uma comunidade de CS, então se pressupõe que as pessoas aqui elas tenham já um mínimo de conhecimento sobre essa informação. Alguém se arrisca aí algum conceito? E aí? Algum conceito de CS, algum conceito de CX aí que vocês conseguem ver no vídeo? Então a gente consegue ver um conceito que é de sucesso, a gente consegue ver um conceito de experiência, e tem uma série de outras que a gente vai ver ao longo do caminho, né? Não vou estragar a surpresa, vamos deixar um pouquinho mais na frente. Vamos falar um pouquinho sobre Customer Experience. Eu gosto muito dessa definição da Harvard Business Review, que ela diz o seguinte: ela fala que a experiência do cliente ela é a soma de todas as interações do cliente nos pontos de contato. E cada experiência que ele tem forma, cada ponto, ou melhor, cada contato que ele tem com a empresa forma a experiência. Então, quando a gente vem para essa soma, a gente imagina o seguinte, que na hora que você entra no website, já está contando a experiência. Na hora que você liga, já está contando a experiência. Falou com o vendedor, está contando a experiência. Não importa se você é cliente ou não é cliente. Falou, tocou, ouviu, sentiu, está rolando a experiência. Então, isso é muito legal. Para a gente poder falar um pouquinho sobre experiência do cliente, ou experiência Customer Experience, eu gosto muito de começar falando isso sobre emoção. Porque a emoção é uma coisa abstrata. Então, como é que você mede uma coisa que tem a ver com emoção que é abstrato? E emoção, existem 27 tipos de emoção, né? Alegria, tristeza, raiva, medo, enfim, tem frustração, ansiedade. Existe uma definição aqui que eu trouxe do dicionário que diz o seguinte, que é uma perturbação de sentimentos, é uma reação orgânica, de grande intensidade, tem alteração de respiração e tem consequências mentais. Tudo aquilo que faz o seu coração palpitar, de um modo geral, está associado a uma emoção. Se faz você suar, está associado à emoção. Se faz você ficar alegre e triste, está associado à emoção. E por que isso é importante? Porque, além da emoção, que é um conceito abstrato, a gente também tem um conceito que é percepção de valor. Quando eu comecei no mundo do empreendedorismo, eu tive a oportunidade de conversar com uma consultoria que hoje chama-se Falcone, é consultora de resultados, que antigamente se chamava INDG, e eu não entendi o conceito de valor. Eu falava valor, o que é valor? E o Falcone resolveu isso para mim de um jeito muito simples. Ele disse, valor é tudo aquilo que o cliente está disposto a pagar. Se você colocar uma característica nova no seu produto ou no seu serviço, e por conta dessa característica o seu cliente pagou algo mais, isso é valor. Se você acrescentou um monte de característica que o cliente não está disposto a botar nem mais R$1 naquilo, esqueça, isso não agrega valor. Então, agregar valor é fazer com que o cliente pague um pouco mais. Se ele não paga um pouco mais, não agregou valor. Essa figura é muito legal porque qual é o valor que está tendo essa pessoa que está recebendo ajuda numa situação dessa? Então, a percepção de valor ela é individual. E isso é muito fácil de perceber quando a gente fala de livro e filme. Aqui eu trouxe o Game of Thrones, né, que é um clássico. Tem um amigo que diz o seguinte, que cultura, se você quer realmente cultura, você tem que ler livro. Né? Quem lê o livro, aí eu estou falando de Game of Thrones, mas pode ser qualquer série que virou, qualquer livro que virou série ou vice-versa. Quem lê o livro, de um modo geral, diz que a experiência é melhor no livro do que
na série. Por quê? Alguém se arrisca aí? Quem leu o livro, ou quem viu, alguém leu o livro de série? Não precisa ser essa série, não, qualquer uma. É porque você cria os personagens na sua cabeça. Você cria os cenários na sua cabeça. A percepção do que está sendo dito está sendo construído na sua cabeça. Aquelas palavras têm a ver com o que você está construindo, com as suas referências. Se ele fala preto, é a sua referência de preto. Se ele fala amor, é a sua referência de amor. Então, assim, cada um cria a sua percepção individual. E isso também serve para as empresas. Eu trouxe esse livro aqui para comentar, porque ele fala muito de percepção de valor, que é o seguinte, até tem a versão dele em português aqui, que é Guiados pelo Encantamento. Esse livro, ele conta a história da Mercedes, é um livro que vale a pena você ter esse livro. Esse livro eu fiquei apaixonado por ele, porque ele conta o seguinte, que a Mercedes foi uma das fundadoras, uma das percursoras da criação do carro, e o Mercedes ele tem um lema há centenas de anos que diz o seguinte, o melhor ou nada. Ou você tem o melhor carro ou você não tem nada. Tudo que faz na Mercedes é nessa linha. Então, a Mercedes fabrica os melhores carros do mundo. E, antigamente, quando você tinha poucas opções e poucos concorrentes, tem uma frase de um dos gestores da Mercedes que diz o seguinte, vender Mercedes é muito fácil. Todo carro que trazia, vendia. Não tem dificuldade, porque o produto ele é excelente. Então, vender Mercedes é fácil. Frase dos próprios gestores da Mercedes. Até que surgiu um carro chamado Lexus. E aí o bicho começou a pegar. Porque a Lexus ela tinha um carro tão competente, tão competitivo, tão luxuoso quanto o da Mercedes, mas as pessoas gostavam de comprar da Lexus, porque a experiência de compra era muito mais agradável. Ele diz que quando antigamente ia comprar um Mercedes, a sensação que tinha é que você estava pedindo um favor. Tipo assim, eu me sentia constrangido. Tipo assim, o vendedor tinha uma arrogância, uma imponência, tipo assim, eu vendo Mercedes, se quiser quer, se não quiser, vai para casa. E quando a Lexus entrou no jogo, que ela começou a tratar um cliente que compra Mercedes, é um cliente diferenciado, começou a tratar ele com uma experiência na altura do carro, eles começaram a perder mercado. E aí houve uma grande mudança na Mercedes, para entregar o lema deles, o melhor ou nada, na experiência do cliente também, para que eles se tornassem uma empresa competitiva. E fazer isso, na época, eles tinham 370 concessionárias, milhares de funcionários, e como é que você faz isso numa dimensão desse tamanho? Então, a experiência desse livro é muito bacana. Quando eu falo da Mercedes, estamos falando de o que dava errado ali. É que o carro é excelente, mas quando eu levo o carro para fazer uma revisão, eu tenho uma experiência ruim. O carro é excelente, mas na hora de receber o carro, a experiência é ruim. Então, existem vários pontos de contatos, né, que a gente chama de touch points, e esses pontos de contatos, a soma deles, cria o que a gente chama de jornada. Essa jornada ela tem uma percepção do ponto de vista do cliente. O cliente ele tem que pensar o seguinte, quais são os canais que eu tenho para poder falar com você e como é que está sendo a experiência em cada um desses pontos aqui. A soma disso forma a experiência do cliente como um todo. Bom, então, quando a gente fala de CX, normalmente a gente fala de um conceito de engajamento. Engajamento é uma palavra da moda. E como é que se define engajamento? Eu gosto muito do conceito de compromisso. Então, a gente está falando de dentro para fora. Não adianta eu ter o melhor produto do mundo se o meu funcionário, se o meu colaborador ele não está disposto a fazer essa entrega. Então, a gente percebe isso em diversos momentos, que às vezes você tem um produto muito bom, mas quem está ali fazendo a entrega, ele não está preocupado, não tem um compromisso que o produto também precisa ter. Então, esse compromisso é o que a gente chama de uma transformação de dentro para fora. O funcionário tem que querer. Tá? Uma outra coisa que tem que ser feita é de fora para dentro. Um erro comum é você achar que sabe o que o cliente quer. Então, ouvir o cliente, a voz do cliente é muito importante. E o único jeito de saber disso é perguntando a ele, é dando a oportunidade de ver e ouvir o que o cliente realmente está percebendo, aquele lance da percepção que a gente falou. Uma coisa é a sua percepção, outra coisa é a percepção dele.
Eu lembro que uma vez, lá na empresa, alguém chegou num cancelamento de contrato, disse assim, olha, eu estou cancelando o contrato porque eu acho que você não está entregando o produto da forma correta. Eu esperava mais desse produto. E ele chegou para mim e disse assim, cara, eu tinha uma percepção completamente diferente. Eu achava que eu estava entregando mais do que você estava em excesso. Eu digo, pois é, em nenhum momento você me perguntou isso. E a gente está se encontrando para cancelar contrato. Então, tipo, se você não perguntar, se você não ouvir o cliente, pouco provavelmente você não vai descobrir isso. Hoje se fala muito de UX, né, que é a experiência do usuário, que também são todas as interações que se tem hoje de embalagem, quando você recebe um produto, não estamos falando só de aplicativo, mas quando você recebe um produto, a embalagem importa, a dificuldade que ele entende, manual de instrução faz parte da experiência, o tamanho de letra faz parte da experiência. Se você tem dificuldade de ler, faz parte da experiência. Tá? Então, o UX é uma área que está muito em evidência. E como é que você entrega isso? Normalmente, a partir do que a gente chama de gerenciamento da experiência. O gerenciamento da experiência, ele praticamente banha tudo. Alguns autores gostam de classificar essas 6 áreas do Customer Experience. Dizem que essas 6 áreas são as áreas que precisam andar em paralelo para que você tenha sucesso no CX. A estratégia, porque a estratégia Estratégia é um conceito associado muito à guerra, mas ele tem muito a ver com visão de longo prazo. Então, quando você tem visão de longo prazo, você tem uma estratégia. Essa estratégia está alinhada o meu cliente está no centro, ela está alinhada com o que eu quero para o futuro. Qual é o diferencial competitivo que eu quero ter da minha empresa? Quais são as experiências que, na minha empresa, vão ser únicas daqui a 5, 10 anos? Então, a estratégia é muito importante. Conhecimento do cliente, que é você, de fato, entender quem é o seu cliente. Esse conhecimento de cliente é uma coisa muito interessante, porque antigamente bastava você saber sexo, você sabia idade, classe social e estava resolvido. Hoje em dia você tem uma variação enorme para você conseguir fazer uma persona. E aí as empresas fazem o negócio seguinte, ela faz uma pesquisa para saber quem é o meu cliente. Aí faz uma pesquisa e descobre quem é o cliente. Massa, descobriu quem é o cliente. Aí essa informação de cliente fica presa aonde? No comercial, no marketing. Não entra para dentro da empresa essa informação. O gerente financeiro não fica sabendo qual é o perfil de cliente. Vê que curioso. Eu faço uma pesquisa para entender quem é meu cliente, mas essa informação ela fica presa na área de vendas, ela fica presa na área de marketing. Ela não entra, por exemplo, para a equipe que faz a contabilidade. Ela não entra para o contas a pagar. E aí o que acontece? Se você não pega o conhecimento do cliente, essa informação rica e leva para dentro da empresa. O que acontece é que, na hora que der uma ligação entre o cliente e o contas a pagar, dizendo que o boleto veio errado, que o boleto, o que vai acontecer? Ele não sabe qual é o perfil do cliente dele, então ele vai tratar como se ele fosse um CNPJ, como se ele fosse um número. Que, normalmente, quem já teve a experiência de ligar para uma empresa para pedir uma segunda via de boleto sabe o que eu estou dizendo. Pode ter um comercial fantástico, mas, na hora de falar com o financeiro, você faz, a experiência não foi boa. Por quê? Porque o financeiro não foi envolvido no conhecimento do cliente. Cultura centrada no cliente, que essa cultura centrada no cliente é uma espécie de mantra hoje em dia. E eu não vou definir muito, eu coloquei aqui como MBA USA, que é a Mercedes-Benz dos Estados Unidos ali como exemplo, eu queria citar um exemplozinho bacana de o que é cultura centrada no cliente. A Mercedes fez um trabalho enorme de conscientização, e nesse trabalho enorme de conscientização, ela fez uma coisa muito bacana. Ela fez cada funcionário assinar um termo de compromisso dizendo que ia tratar o cliente de um jeito excepcional. Melhor ou nada. Certo dia, 2 funcionários foram numa concessionária, num dia de domingo, e um cliente chegou com o pneu furado. Disse assim, olha, me ajuda aqui, o meu pneu está furado. E a concessionária estava fechada. E aí os funcionários disseram assim, cara, hoje é domingo, a concessionária está fechada, tem um cliente que chegou na porta da Mercedes com um pneu furado. Eu disse, beleza, vamos te ajudar. Chamaram o serviço de assistência 24 horas da Mercedes para poder fazer a troca do pneu, para poder levar o carro. Deram carona para esse cliente e perguntaram, olha, você tem algum compromisso? Tenho, eu ia para tal lugar, então eu deixo você lá. E como eles estavam fazendo uma disputa para ver quem agradava melhor o cliente, o colega do lado não se contendo, disse assim, beleza, eu ainda vou pagar um lanche. Então, deram carona para um cliente, resolveram o pneu dele, ainda pagou um lanche. Então,
para você conseguir fazer esse tipo de coisa, você tem que ter uma cultura centrada no cliente. O funcionário lá da ponta, da oficina, ele tem que estar sabendo o que é que tem que ser feito. Bom, design é um item que eu também gosto muito, que tem a ver com projeto, né, desenho. É quando você faz o mapeamento, por exemplo, da experiência, é quando você levanta os pontos de contato, é quando você pensa nas experiências fantásticas. Experiência fantástica não brota do nada. Experiência fantástica você tem que incentivar as pessoas a pensarem. Então, ninguém disse para esse mecânico da Mercedes que ele tinha que fazer aquilo. É a soma das ideias que fazem as experiências fantásticas. Então, você tem que dar autoridade aos colaboradores para eles pensarem dessa forma. A Nubank ela é mestre nisso, né? Tem vários exemplos da Nubank sobre isso. Métrica, medição, né? Se você não mede, você não gerencia. E governança, eu gosto de chamar de maturidade. Nem toda empresa lida com governança de um jeito bacana, porque exige maturidade. Governança nada mais é do que acompanhar a maturidade das ações. Você tem uma política dizendo assim, olha, a política é essa, e a gente vai acompanhar se essa política está sendo cumprida dentro da empresa. Bom, então eu gosto de definir Customer Experience como sendo o processo de criar uma associação positiva com a sua marca. Tem gente assim, olha, CX é toda emoção positiva ou negativa. Beleza, mas eu acho que se a gente está estudando esse assunto, a gente tem por obrigação fazer uma associação positiva. A gente tem que ter esse compromisso. O que é que eu posso fazer para gerar uma associação positiva? Bom, falando de CS, falando de CX, não tem como não falar de CS. Então, aí a galera do CS, né? Como é que e onde é que entra o CS nessa história? Estamos falando um bocado de emoção aqui. Como é que entra o CS? Existem dezenas de definições de CS. Peguei uma delas aqui que diz o seguinte: ó, o sucesso do cliente é a soma de todas as táticas e ações para ajudar o cliente a usar o seu produto para resolver o problema dele, tirando o máximo de proveito do seu produto. O que é que isso quer dizer, traduzindo? CS está focado em você está tendo sucesso ao usar o meu produto. Eu costumo fazer uma pequena diferença aqui. Vamos imaginar que minha colega, qual é o seu nome? Tatiana, ela é uma líder de CX. E o meu amigo aqui, Vitor, ele é um líder de CS. Eu sou o cliente, beleza? Como cliente, a Tatiana tem uma pergunta para mim, e o Vitor também tem, que faz uma das pequenas diferenças já. A primeira delas é o seguinte: a Tatiana, como CS, ou como CX, ela vai me perguntar o seguinte: o que é que você sentiu ao usar o meu produto? O que é que você achou do meu produto? Ok? O Vitor, como CS, ele vai fazer a seguinte pergunta para mim: meu amigo, resolveu o seu problema? Você conseguiu resolver o que você queria resolver usando a minha ferramenta? Você teve sucesso ao usar a minha ferramenta? Observe que uma está focada nas emoções e o outro está focado em resultado. Não significa dizer que essas coisas não andam de um para o outro, não, tá? Mas é predominantemente, é tipo gestão. Gestão, o cara diz assim, ó, gestão ela vai desde o presidente até o faxineiro, massa. Ela vai do presidente ao faxineiro, mas ela vai em intensidades diferentes. Gestão está mais para o presidente do que para o operador. Mas ela anda em tudo. A mesma coisa é a emoção. A emoção está em tudo, mas ela está mais presente no CX do que no CS. Assim como o resultado também está no CX, mas ela está mais presente no Customer Success. Bom, aqui é um ícone do CS, muito citado, que é o Lincoln Murphy, que ele gosta de definir como sendo: acontece quando os clientes atingem o desejo, né, o resultado desejado por meio das interações. E aí, eu fiz essa figurazinha aqui, que eu acho muito bacana, e eu fiz o seguinte: existe uma promessa. Todo negócio faz uma promessa. Eu prometo que eu faço tal coisa para você. Eu prometo que eu resolvo tal problema para você. Beleza? E existe todo o desejo de resultado de cliente, porque quando você contrata, você tem um desejo que você quer alcançar com aquilo. A essa interseção, essas bolinhas vão entrando. Quanto mais ela estiver alinhada uma com a outra, mais sucesso você conseguiu. Então, mais o CS está aí. Se essas bolinhas estiverem distantes, significa dizer que eu estou prometendo algo
e o cliente não está conseguindo obter resultado com esse algo. O CS, ele por estar em contato com o cliente e preocupado com o sucesso do cliente, ele tem a oportunidade de orientar a equipe de produto para dizer à equipe de produto o que é que pode ser melhorado. Porque ele sabe quais são as queixas que o cliente está dizendo. Engenharia é um negócio... Eu sou engenheiro, tá? E engenheiro tem uma cabeça diferente. Ele complica muitas coisas. Quem é engenheiro aqui, ele sabe o seguinte, ele vai pelo caminho mais difícil, mais longo, porque ele tem prazer nisso. É um bicho estranho. E aí, quando isso repercute para um produto, cara, às vezes, por exemplo, você vai contratar um produto e o engenheiro colocou uma lista. Hoje mesmo eu recebi uma lista, estou contratando um stand para fazer um evento, e o cara mandou umas 25 perguntas para dar um orçamento. Eu digo, meu amigo, 25 perguntas para dar um orçamento, está danado, né? Tipo, perguntou muita coisa, não precisa de tudo isso, não. Outro dia eu fui assinar um contrato, tinha 70 páginas para assinar um contrato. 70 páginas de um contrato, de um serviço que custava R$500. Eu digo, pelo amor de Deus, eu estava contratando um serviço de R$500, desse software que você contrata, tinha 70 páginas. Eu digo, meu amigo, espera aí, não dá, não. Desistir de contratar porque você não aguenta ler 70. Minha monografia não tinha 70 páginas, velho. Né? Eu vou ler um contrato de 70 páginas? Eu acho que eu não li nem minha monografia, não, meu TCC. Né? Meu TCC não tinha 70 páginas, velho. Enfim. Então, CS ajuda muito nisso. GES diz, diminui o número de contato, velho. Diminui o número de páginas, porque não dá, não. O cara lá está chiando. Né? Bom, treina os clientes para usar o produto. Ou seja, o CS, como eu estou preocupado com o sucesso, eu preciso garantir que você está usando o meu produto do jeito certo. Né? Você está usando as funções do jeito certo. Monitora padrões. Monitorar padrões é verificar possíveis perdas de receita. Você está usando do jeito errado, você está dando a tendência que vai me deixar. Né? Estou sentindo cheiro de fumaça. Espera aí, senta aqui, deixa eu chegar perto. Tal. Então, o CS tem essa função. E CS, eu gosto também de dizer que ele tem ele está focado em manter o relacionamento. Né? Naturalmente, a referência de quem fala com o cliente é quem gera o relacionamento. Relacionamento tem que ter contato humano. Esqueça, se você estiver falando com um chatbot, com uma pessoa, vou falar com uma pessoa lá. Se você estiver falando, a pessoa é muito importante. Tanto é que, numa pesquisa de satisfação de uma das empresas que a gente presta serviço, na área de automóveis, quando você pergunta, como é que foi a sua experiência lá? Ele diz assim, adorei o vendedor. Adorei o vendedor simpático. Vendedor atencioso. Ele fala de tudo. Ele não fala nem do carro, ele fala do vendedor. Por quê? Porque é o contato humano. Tá? Então, o relacionamento tem a ver com o CS. E como é que você faz o cliente atingir sucesso? Você faz o cliente atingir sucesso gerenciando tudo isso. Eu não vou entrar muito nos termos técnicos, tá? De CS, eu queria só pincelar alguns itens. Um deles é o onboarding, que é essa coisa de você poder abraçar o cliente na chegada. Né? Todo mundo quer ter... Vocês foram recepcionados hoje aqui com um café ali. Isso é onboarding. Alguém veio aqui e mostrou a agenda. Isso é onboarding. Começou a ter uma apresentação. Tá? Um dos primeiros compromissos do CS é fazer um onboarding bem feito, porque a primeira impressão é que fica. Mas, mais do que isso, existe uma coisa chamada gerar o primeiro valor. É quanto antes o meu cliente conseguir perceber valor naquilo, mais sucesso eu vou ter. Um exemplo simples disso é o seguinte. Quando você contrata a Netflix, em quanto tempo você está assistindo um filme? Minutos depois. Contratou, passou o cartão, vai lá, está assistindo. Já começa a ver a sua série. Outro dia eu contratei o Globoplay para assistir uma série, há 6 meses atrás, estou pagando hoje, porque foi só para uma série. Eu vou assistir, vou entrar, vou fazer só uma mensalidade, vou pagar só uma para assistir essa série. E aí está lá rolando as mensalidades até hoje. Por quê? Porque minutos depois ele me entregou o que ele prometeu e eu fiquei feliz. Ele foi mostrando outras coisas, que aí é uma outra função do CS, é dizer adoção. Olha, tem a outra série, olha, tem não sei o quê, olha tal. Então, é um bicho que está focado muito em expansão também. Né? Esse comprometimento tem a ver com Customer Success. E tem uma coisa que beneficia muito o Customer Success, ele ganhou muita força por conta do conceito de receita recorrente. Eu gosto de definir receita recorrente
como sendo juro composto dos negócios. O que é o juro composto? Hoje ele é meu cliente, está pagando a mensalidade. Ele é meu cliente, está pagando mensalidade. Agora eu tenho 2 mensalidades. Ele está pagando cliente, agora eu tenho 3 mensalidades. A dele, a dele, a dele. Então eu tenho que me preocupar nele que entrou, nela, nela. Ele agora está pagando mensalidade. Então, beleza, eu tenho 4 mensalidades. E aí eu vou fazendo uma carteira de mensalidades. Essa carteira de mensalidades, ela tem uma vantagem enorme, porque ela gera um efeito bola de neve. E nesse efeito bola de neve, tem uma coisa genial nele, que é o seguinte: é muito mais fácil você vender para quem você já conhece do que quem você não conhece. Não é verdade? É muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, investir na retenção de cliente é muito melhor, é muito mais negócio do que você estar quebrando, batendo porta para conseguir que um estranho compre de você. É mais fácil vender para quem já compra. Bom, a gente prometeu falar sobre diferenças, e eu queria falar um pouquinho agora sobre diferenças. A gente falou dos 2 conceitos, e agora eu queria falar um pouquinho das diferenças. CS, CX. Customer Experience é abstrato. Customer Success, ele é concreto. Essa é uma definição que eu gosto muito também. Aí você fala, porra, não entendi direito, me explica melhor. Eu vou explicar. O CX, o Customer Experience, é interação. O CS, ele é proativo. Tocou, CX. Se ele ligar para mim de forma proativa, CS. CS está preocupado com o seguinte, na emoção e sentimento. CX, né? Emoção e sentimento. CS está focado em resultado e sucesso. Uma outra coisa que eu gosto também dessas 2 comparações é que CX ele é naturalmente mais estratégico do que o CS. O pessoal não gosta muito de ouvir essa frase, não. Mas ele é, pela natureza do negócio. Mas por que você está dizendo isso? Porque numa guerra você tem estratégia e você tem tática. Na estratégia, você tem movimentação política, psicológica, mental, de território, de tudo, de tropa, de exército, tudo. Estratégia envolve tudo. E a tática? A tática é o combate. A tática é quando você está na linha de combate e você tem que saber o que você vai fazer para vencer aquela guerra. O que você vai aplicar do jeito certo para vencer. Isso é Customer Success. Eu sei qual é o jeito certo dele usar a minha ferramenta e atingir o resultado. Eu sei o que eu tenho que olhar para que ele atinja o resultado. Então, isso é combate. Tá? Dentro dessa linha, a gente fala muito que o CX ele está mais voltado para pessoas, cliente, funcionário, tal. O CS, cara, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que ele está focado em receita. É dinheiro, velho. Tipo assim, vem cá, qual é o ticket médio? Qual é a taxa de evasão? Qual é o upsell que eu fiz? Né? Quando foi que eu aumentei o meu ticket? Qual foi o cross-sell que eu fiz? Então, assim, é receita, velho. E você tem que valorizar a receita, porque é quem paga as contas. Né? Mas emoção, o CS, o CX, né, o Customer Experience, ele está focado em ser memorável. Vê, eu quero que você guarde uma lembrança massa minha. Isso vai trazer futuros, isso vai trazer receita? Claro que traz, mas não dá para medir. Tem gente que ama a Apple e nunca comprou o celular. Não é verdade? Eu gosto da Apple, mas o cara não tem o celular. Mas ele gosta da Apple. Ela conseguiu criar uma marca. Né? Esse cara, ele foi, digamos assim, encantado pelo Customer Success, ou pelo Customer Experience. Né? Isso aqui é uma cartinha que eu recebi. Parabéns, senhor Eric, que Deus te abençoe ricamente. Felicidades, abraço, Emanuel. Estava embaixo da porta do meu apartamento, no dia do meu aniversário. Teoricamente, não tem nada mais aí. O fato é que quem botou essa carta, quem botou esse bilhete, foi o porteiro da noite. De alguma forma, ele descobriu que naquele dia era o dia do meu aniversário. E, de alguma forma, ele quis fazer uma marcação memorável.
E anotou, isso é um papelzinho daquele de rascunho. E eu tenho esse papel, até trouxe aí, está guardado esse papel. Está lá guardado. Por quê? Porque gerou uma emoção. Ele tem a obrigação de desejar feliz aniversário para os moradores e botar um papelzinho embaixo da porta? Não. Qual é a função dele? Abrir porta, fechar a porta, conferir isso, aquilo, tal. Então, mas nesse momento, ele está fazendo o que a gente chama de over-delivery. Ele está fazendo uma entrega excepcional. Ele está fazendo uma marcação emocional. Eu estou tendo uma marcação, eu guardo esse papel. Pô. Eu fiquei encantado com o negócio. E como é que ou ele está afim de mim também, pode ser. Mas, enfim, eu não vou entrar no mérito disso, né? Qual o problema, né? Aqui está um outro exemplo, um pouco mais tecnológico, né? Ali foi o papelzinho, agora eu estou mostrando os push notifications. Aqui estou mostrando o Pinterest. Achamos que você vai gostar de. Você sabia que o Rappi agora faz tal coisa? O LX, tem novidades. O que é isso aí? Ele está querendo criar uma experiência personalizada. Porque o Netflix deve ter milhares de títulos, não é verdade? Mas os filmes que eu vejo é diferente dos filmes que você vê. Então, ele faz sugestões para mim diferente das sugestões para você. Isso é personalizar, isso é facilitar. Isso é o que a gente chama de tirar o esforço do cliente. Se você, toda vez que tivesse entrado no Netflix, tivesse um arquivo feito uma pasta de diretório, com não sei quantos mil vídeos para tu procurar na mão, tu ia dizer, deixa eu falar, não quero mais não, vou ligar para o Globo aqui, vou assistir na Globo. Mas o que é o massa Netflix? É que ele estuda você e ele tenta criar uma experiência personalizada. Bom, o sucesso do cliente é uma parte importante da experiência. Nós acreditamos, como consultores, que essas duas ferramentas juntas elas são fantásticas. Fantásticas. Você pode ter uma sem a outra e vice-versa, mas as duas, quando estão juntas, elas são fantásticas. E aí, por que é fantástico? Porque o objetivo é potencializar o resultado do cliente. E quando você vai potencializar o resultado do cliente, você tem que ter em mente essa que a gente chama matriz da experiência do sucesso. Aqui eu tenho um eixo da experiência, eu tenho um eixo do sucesso, que diz o seguinte: você pode ter uma boa experiência com sucesso. Você pode ter uma boa experiência sem sucesso. E as variações, né? Má experiência sem sucesso, boa experiência sem sucesso. Vamos dar um exemplo bem simples, que é fácil de entender. Vamos imaginar que você vai sair de férias e você programou uma viagem para visitar seus parentes numa outra cidade. E aí você comprou a passagem, você fez o check-in, você embarcou, você sentou, você decolou, você pousou e chegou na cidade que você queria. Onde é que está o sucesso aí? Você chegou na cidade que você queria, na hora que você queria. Onde é que está a experiência? Pode ser que a cadeira estivesse apertada. Pode ser que a fila do embarque demorou. Pode ser que o serviço de bordo não tenha sido legal. Então, você pode ter uma experiência ruim, mesmo tendo sucesso. Tá? E você também pode ter o contrário. Você pode ter uma experiência fantástica, fantástica, e não ter sucesso. Por exemplo, aí é um exemplo pessoal meu. Há meses atrás, eu me matriculei numa academia de ginástica. E eu paguei 1 ano. Fui lá 2 vezes. Uma para me matricular e uma para cancelar. A academia era fantástica. Eu olhei o negócio e digo, rapaz, tem um negócio de subir escada lá que ele faz sozinho. Um monte de coisa massa. Um monte de coisa massa. Mas, no final das contas, depois de 1 ano, eu continuava gordo. Eu disse, cara, não tem alguma coisa errada aqui, eu estou pagando esse negócio. E no dia do cancelamento aconteceu uma experiência ainda mais desastrosa. Eu disse, olha, faz 1 ano que eu estou pagando esse negócio. E é verdade. Tá? Eu paguei 1 ano sem ir. Aí eu disse, olha, estou querendo cancelar, porque faz 1 ano que eu já paguei esse negócio, estou querendo ir embora, não dá para mim mais não. Aí a moça disse, beleza, você está aqui a sua renovação automática. Aí eu disse, você paga um exame, né, para renovar, sei lá, uma coisa assim dessa. E eu disse, não, mas você não entendeu, não. Eu estou pagando, faz 1 ano que eu pago esse negócio e eu estou querendo... Então, mas se você tivesse vindo ontem, o senhor não ia pagar mais a taxa de renovação. Eu disse, beleza, mas eu estou vindo hoje, pô, menos de 24 horas, o senhor vai ter que pagar a taxa de renovação. E, para não se aborrecer mais, eu paguei a taxa de renovação. Mas aquilo ali foi desastroso. Desastroso. Como é que ele recebeu 1 ano do meu dinheiro, no dia do cancelamento, ele diz, se fosse ontem... o senhor estava isento da taxa de renovação, mas agora você pagou a taxa de renovação. Enfim.
Então, são exemplos que a gente tem experiências, às vezes, boas, experiências ruins, sem sucesso. Quando a gente fala de conceitos, normalmente a gente tenta criar algum tipo de padrão para que a gente possa se orientar, se guiar. Né? É normal isso. Então, a gente definiu o que a gente chama de os pilares de CX e CS, para ficar bem fácil a gente conseguir comparar essas duas metodologias e conceitos. Aqui estão duas piramidezinhas legais. Vamos lá. Quando você fala de Customer Experience, a gente está falando de emoção, esforço e sucesso. Quando a gente está falando de Customer Success, a gente está falando de engajamento, churn e métrica. Eu não falei de... Vamos falar um pouquinho aqui de churn, né? Eu não falei ali de churn. Churn, traduzindo para os que não são da área, significa cancelamento, evasão de receita. Eu gosto de definir churn como evasão de receita. É quando você perde receita. Você pode perder receita porque o cliente diminuiu o ticket dele, pode perder receita porque o cliente foi embora. Existem várias formas de perder receita. Então, esse monitorar a sua evasão é extremamente importante. Engajamento. No caso do Customer Success, engajamento tem a ver com onboarding, tem a ver com adoção da ferramenta, está usando a ferramenta, massa. Né? Então, está expandindo o uso, está usando mais, tipo, contratou a versão Pro, massa. E eu tenho uma notícia para quem é de CS, que é o seguinte, métrica faz parte do jogo. Não tem como não gostar desse negócio. Se você é um profissional, e a gente está falando aqui de comunidade de CS, se você é um profissional de CS, vai ter que se envolver com métrica, não tem jeito. Métrica é indicador. Indicador é como você dirigir um carro e saber os marcadores, o que está acontecendo, qual é a velocidade que eu estou, como é que está o RPM, tem que olhar métrica, não tem jeito. Quais são as métricas? Tem um monte de métrica. Eu posso medir métrica de evasão, eu posso medir métrica de expansão, eu posso medir métrica de satisfação, tem um monte de métrica. Mas métrica faz parte do jogo essencialmente. Não tem como tirar esse negócio daí do jogo. Por quê? Porque eu estou focado em receita. Tá? Quando a gente fala de Customer Experience, a gente está falando de emoção, esforço e sucesso. Eu gosto de definir da seguinte forma isso. Você vai ter atingido sucesso com CX se você conseguir inovar de forma que o seu cliente tenha o mínimo de esforço possível ao usar o seu serviço ou produto. O mínimo de esforço possível. Tem que ser fácil. É tipo o exemplo do vídeo lá que a gente viu. Ele não precisou tirar foto, não. Foi um drone que tirou foto. Ele não precisou nem ligar. A seguradora percebeu que ele tinha batido e entrou em contato com ele. Isso é eliminar o esforço. Então, pensem como é que eu faço para eliminar esforço. Será que aquilo que eu estou pedindo, o que é que o cliente está sentindo quando ele precisa contratar o meu serviço? Então, esforço é um item que você constantemente tem que estar se perguntando. Eu realmente preciso disso? Outro dia eu entrei numa grande empresa, uma indústria, e, cara, essa indústria tinha um CD de distribuição gigante, e esse CD saiu, a fábrica. E tinha só agora tá só a área comercial lá, e eu tinha uma reunião lá. E eles têm um procedimento, na hora que você vai entrar, que revista tudo, tudo. Um papel, anota, não sei o quê, tira a nota aqui, não sei o quê, olha aqui, abre a bolsa, a gente vai checar, 1000 coisas, como se eu estivesse entrando numa indústria, sei lá, velho, da NASA. Eu disse, para que tudo isso? Eu vou ter uma reunião com um cara que não sabe, não tem por que ter essa exigência toda de cara crachá com tanta exigência, sem necessidade. E tudo isso só importa também se o cliente tiver sucesso, né? O que a gente chama o seguinte, por isso que eu gosto muito de definir esse sucesso aqui, que é, deu certo. Por mais que você tenha uma experiência que não seja boa, mas tem que dar certo. Sabe? A ideia tem que dar certo. Um sucesso faz parte do jogo. E por que isso importa? E por que vocês estão aqui ouvindo sobre isso? Porque tem um conceitozinho bem interessante, que é o seguinte. Cliente e fornecedor naturalmente se distanciam. Naturalmente. Se você não fizer nada, você se distancia. Se você nunca mais me vê, a gente se distancia. É simples assim. Longe dos olhos, longe do coração. Então, cliente e fornecedor se distanciam naturalmente. Se cliente e fornecedor se distanciam naturalmente, significa dizer que um dos lados vai ter que ser ativo, vai ter que ser proativo, vai ter que ir lá e provocar.
E é bom que seja você, porque geralmente o cliente, quando provoca, ele está reclamando. Então, é importante que você, quando você provoca em momentos bons, porque, vê só, se toda vez que você fala com o seu cliente é num problema, o cara vai criando o quê? Pô, toda vez que esse cara vem falar comigo, lá vem problema. Porque você só fala com o cara na bronca. Então, fale de maneira proativa. Na verdade, o CX e o CS, quando juntos, os clientes obtêm os melhores resultados. E por que isso importa? Porque isso torna uma empresa bem-sucedida. No final das contas, sempre que você estiver aplicando conceitos de CX ou CS, o que a gente quer é que os nossos empreendimentos, os nossos negócios, as nossas empresas, elas tenham sucesso. Eu gosto de definir que CS e CX não é apenas um conceito ou um departamento, ele é um valor central. Valor central é aquele exemplo que eu falei da Mercedes. É dia de domingo, o mecânico da oficina tomando uma atitude como um valor central de melhor ou nada. Isso é valor central. É um dever de todos. Se a empresa toda não tiver comprometida com esse conceito, com esse valor, é muito difícil atingir sucesso, porque alguém, no meio do caminho, vai fazer alguma coisa que vai desagradar o cliente, ou que não vai fazer ele chegar no sucesso. Eu gosto de finalizar as minhas palestras com essa frase aqui. Quando o seu negócio tiver fãs, você chegou ao sucesso. Simplesmente por um único motivo, porque os fãs eles não podem ser comprados. Fãs são conquistados. Obrigado, pessoal.